Vi um vídeo seu, né, em que você comentava a questão do pedido dos senadores Girão e Magno Malta sobre a quebra de sigilo bancário e fiscal da Viviane Barça e também uma convocação do irmão do Toffoli, né, suposto dono do Taiaiá, que dizem que pode ser seu laranja no final das contas, na CPI do crime organizado no Senado. Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, se vai depender ainda de aprovação nessa CPI, então, dada a composição ali, se tem alguma chance de fato disso acontecer e de ser permitido isso, porque hoje, infelizmente, teoricamente, cabe sim aos senadores, né, uma CPI, imagina, do Senado, que é a principal casa, deveria poder quebrar o sigilo de quem bem entendesse, né? Mas sabemos que não estamos falando de qualquer uma, né? A gente está falando da mulher do Xandão. Então, você acredita mesmo que esses pedidos podem ir adiante? Meninas, primeiramente, um bom dia, sempre um grande privilégio estar aqui com vocês. Vamos lá. Existe hoje no Senado uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, do crime organizado. A meta é para que se instale no Congresso uma CPMI. Tá? Então, quando a gente fala, é legal os ouvintes entenderem isso. Quando a gente fala em CPI, ela existe só em uma das casas. Então, quando ela é CPI, ou ela é só no Senado, ou ela é só na Câmara. Todas as casas podem abrir as suas CPIs. Quando a gente tem uma CPMI, ela é no Congresso, é a junção das duas casas. Por exemplo, o caso do INSS. O caso do INSS é uma CPMI, anda nas duas casas. Existe hoje uma CPI do crime organizado que anda no Senado. Tá? O que acontece? Os senadores Eduardo Girão e Magno Malta, eles requisitaram a quebra de sigilo de dados da esposa do Alexandre de Moraes. E olha só, o que é CPI? CPI é um procedimento investigatório, é como um inquérito. A Polícia Federal investiga por meio de inquérito. A Polícia Civil investiga por meio de inquérito. Né? Então, a Polícia Federal e a Polícia Civil têm inquéritos. O parlamento também pode investigar. É exatamente a mesma coisa. O parlamento pode instaurar um procedimento investigatório que se chama CPI. Tá? Só que a Constituição Federal, no artigo 58, traz uma especificidade às CPIs ou CPMIs. Qual é? As CPIs têm alguns poderes a mais, que a Constituição diz, poderes que se limitam à equiparação a poder judicial, que seria o caso de determinar a quebra de sigilo de dados. Então, por exemplo, por um delegado conseguir alguma quebra de sigilo de dados, o delegado tem que pedir para o juiz. Então, o delegado, em um inquérito policial, ele não pode quebrar dados fiscais, dados telefônicos. Ele tem que pedir para o juiz quebrar. Quando a gente está falando em CPI, não precisa pedir para o juiz. A CPI pode quebrar diretamente. Isso é legal. E já existe, inclusive, decisão do próprio STF dizendo que CPI pode quebrar esses sigilos diretamente sem autorização judicial. Então, a CPI do Senado pode quebrar os sigilos de dados fiscais, telefônicos da esposa do Moraes diretamente, sem precisar passar pelo STF. Então, isso é uma grande vitória, porque aí então, essa CPI do crime organizado conseguirá saber com quem ela conversava por telefone, de quem ela recebeu dinheiro, para quem ela mandou o dinheiro. Então, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele colocou a Receita Federal em um inquérito. Estão lembrados disso recentemente? Por quê? O Alexandre de Moraes, ao invés dele se preocupar em dar explicações do contrato de 129 milhões que sua esposa tem com o Banco Master, em verdade, que seu escritório herdado por sua esposa tem com o Banco Master, não. Ele mandou investigar a Receita Federal por vazamento desses dados. Acontece que agora, se a CPI do crime organizado quebrar esses dados, essa decisão do Alexandre de Moraes já não serve para mais nada. Porque a CPI terá acesso a todo o descritivo de dados financeiros, fiscais da sua esposa. Então é exatamente isso que vai acontecer. Sabemos que
Entretanto, todavia, estamos em um estado de exceção. Todas as decisões do STF são no sentido de que a CPI pode quebrar esses sigilos, mas levando em consideração ser a esposa do Moraes, é possível que o STF queira mudar a Constituição, como eles gostam de fazer, queiram mudar a jurisprudência e intervir de alguma forma. Mas, até hoje, a CPI tem esse direito. Chiquine, bom dia. Muito obrigada por mais uma entrevista aqui no Oeste com Elas. Chiquine, eu queria falar sobre a situação do seu cliente, Felipe Martins, que infelizmente ele continua preso, certo? Mas onde ele está preso exatamente? É longe da família? E eu queria saber quais os próximos passos que vocês da defesa farão em relação a ele. Bom dia, querida. Obrigado pela pergunta. Felipe Martins está preso aqui em Curitiba. Eu sou do Paraná, eu sou de Curitiba. A família esposa do Felipe é vizinha aqui em Ponta Grossa. Ponta Grossa fica 1 hora de carro de Curitiba. Então a esposa do Felipe mora em Ponta Grossa, ele está preso aqui em Curitiba. O presídio que ele está é o mesmo presídio que os presos da Lava Jato ficaram. É um presídio que não tem facções criminosas, né? Então, pelo menos não estruturado. Então ele tem ali uma certa segurança, né? Infelizmente, é uma prisão, mais uma vez, ilegal. Felipe Martins ele é preso de novo de forma ilegal. Primeiro foi preso por uma viagem que não fez e agora foi preso por um acesso ao LinkedIn que todo mundo sabe que não existiu. E vejam só, o ministro Alexandre de Moraes prende Felipe Martins com um print de um ex-coronel da Força Aérea que manda por e-mail do STF. A gente pede para a Microsoft, que é dona da LinkedIn, um relatório oficial de acessos. E a LinkedIn oficialmente nos dá um relatório dizendo que Felipe Martins não acessou o LinkedIn. A gente leva isso ao ministro Alexandre de Moraes e a gente pede a revogação da prisão, a gente pede a liberdade. O ministro negou a liberdade do Felipe Martins. Ele disse que aquele print falso vale mais do que a prova oficial da Microsoft. Então, mesmo provando que Felipe Martins não acessou a rede social LinkedIn, Alexandre de Moraes manteve sua prisão. Essa decisão já veio. Nós estamos recorrendo, o nosso prazo é hoje. Daqui um pouquinho, nós vamos protocolar um agravo, que é um recurso dessa decisão, para insistir na liberdade. Felipe Martins está preso por uma prova falsa. Assim como aquela prova falsa que trouxeram dos Estados Unidos, que ele teria viajado para o exterior, o manteve preso por 6 meses, hoje existe uma prova falsa sendo utilizada novamente para mantê-lo preso novamente de forma ilegal. Duda? Bom dia, Jeffrey, tudo bem? Você falou dia. do Felipe Martins e eu até ia fazer uma pergunta sobre o Banco Master, etc. Mas quando você puxou o Felipe Martins, eu me lembrei de outro nome e eu ouvi poucas pessoas comentando sobre isso. E como eu gosto demais do seu trabalho, eu queria ouvir a sua opinião. Eu vi que parece que no dia 28 o Mauro Cid foi condenado a ficar na reserva e receber a sua aposentadoria no valor de R$16 mil, mesmo condenado pela trama golpista, enquanto o Felipe Martins segue preso e todos esses absurdos acontecem com ele enquanto vocês trabalham para tentar libertar um homem inocente. E eu queria muito entender a sua visão dessa situação, de como está sendo esse fechamento da questão do Mauro Cid, que agora vai seguir recebendo aí R$16 mil na reserva, condenação. Como é que fica essa questão? Um dos acordos de delação premiada do Mauro Cid, que eu sempre digo, né? Mauro Cid não fez uma delação premiada. Pelo menos não é isso que diz a lei. Delação premiada é você confessa o crime, entrega provas documentais do que declarou. Mauro Cid nunca confessou crime nenhum. Eu perguntei para o Mauro Cid. Eu perguntei, você queria golpe? Ele não quis responder. Ou seja, o primeiro requisito para que se fale em delação é a confissão. Mauro Cid nunca confessou o crime. Ele só acusa pessoas e não entrega provas documentais das suas acusações. Então, Mauro Cid não é sequer um confesso, muito menos um delator. Ele é um papagaio que repete o que o regime quer que ele diga. E um dos prêmios era a aposentadoria, era não perder o emprego.
né? Então esse chorão que vocês estão vendo da imagem, que se rendeu a esse regime tirânico que aí está, ele falou o que o regime queria que ele dissesse, né? E agora recebeu o prêmio de aposentadoria e desgraçou a vida de inocentes. Veja, o presidente Bolsonaro, que lhe estendeu a mão e deu a ele um dos cargos de maior prestígio dentro das Forças Armadas, que é o de ajudante de ordens, ele traiu o presidente Bolsonaro com mentiras. Felipe Martins, que ele tinha pouquíssima relação, ele inventou documentos contra Felipe Martins. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga que hoje nós estamos vivendo uma situação de injustiça. Mauro Cid, e somente ele é a acusação do caso da trama golpista. Eu vejo, infelizmente, com muita tristeza, rede social, pessoas, jornalistas, vejo a imprensa ainda falando em condenação por tentativa de golpe. Gente, não existe um documento de tentativa de golpe. Tudo que existe no processo da farsa da trama golpista é esse senhor. Nós não temos um documento, nós não temos uma testemunha além dele, nada. Mauro Cid é tudo sobre a trama golpista. Agora, Felipe Martins enfrenta uma prisão ilegal, presidente Bolsonaro, com 70 anos de idade, enfrenta uma prisão ilegal e justa, e esse senhor goza de uma aposentadoria. E não é só 16 mil não, tá? Quando ele se aposenta, ele ganha o valor de 500 mil reais como prêmio. Então, além de 500 mil reais, ele terá salário vitalício de 16 mil reais. Provavelmente, inclusive, se mudará para os Estados Unidos, onde sua família está. Então, é muito provável, inclusive, que essa aposentadoria do Mauro Cid tenha essa finalidade, que ele deixe o Brasil. Ele não terá coragem de encarar mais os brasileiros, porque todo mundo sabe que ele é um traidor da pátria, e pior do que só ser um traidor da pátria, ele é um mentiroso contumaz. Eu conheço o processo, eu vi as provas, e eu tenho documentos oficiais que contestam as versões de Mauro Cid. Eu afirmo para vocês, documentos oficiais, provas documentais, comprovam que Mauro Cid mentiu do início ao fim a condenar inocentes. A gente acompanhou você durante as sessões, fazendo essa defesa, explanando tão bem todos esses detalhes e de nada adiantou, então é tudo muito revoltante mesmo, viu? Agora, Chiquini, a gente estava comentando há pouco aqui na abertura do programa sobre a abertura dos trabalhos no STF hoje, em sessão com presença de Lula, expectativa para um discurso de Fachin. Abra um parênteses rápido aqui, vi você postar também sobre Fachin vai sacrificar Moraes e Toffoli, por quê? Mas também como acha que deve ser essa retomada, a possibilidade de criação desse código de conduta para ministros do Supremo? Aposto que ninguém estava com saudade do STF, né? Eu, pelo menos, não estava com saudade dessa abertura dos trabalhos. Mas hoje, volta STF, volta Congresso Nacional, só não volta à normalidade constitucional. É exatamente o seguinte, o Fachin galgou o cargo máximo de sua carreira, que é presidente da Suprema Corte. Acima disso, no Poder Judiciário, não tem mais o que ele desejar. E está muito claro que o Fachin quer um legado para depois que deixar o cargo. E o seu legado é o Código de Ética e de Conduta. O que dizem nos bastidores é que o Fachin utilizará, inclusive, o escândalo do Banco Master, que envolve ministros da Suprema Corte, a conseguir esse código de ética e de conduta. É o legado que ele quer. Ele quer levar para o seu legado moralista esse código. E ele já tem quórum para isso. O Fachin tem um quórum de 5 ministros para aprovar. Porém, entretanto, todavia, do outro lado, ele tem Alexandre de Moraes e Dias Toffoli que não querem esse código de condutas. E a gente consegue entender o motivo. Então, isso gerou um racha. Inclusive, na sexta-feira, Dias Toffoli publicamente já declarou, já expôs existir esse racha com o Fachin. Então, esse racha ele é claro, porque o Fachin quer o código de ética e nem que para isso ele tenha que dar a cabeça do Dias Toffoli. Então, qual que é a estratégia do Fachin? A estratégia do Fachin é que nos próximos dias ele coloque em pauta no plenário
a competência do STF para continuar investigando o caso Master. O Dias Toffoli puxa o caso Master para ele. Lembrem que esse caso Master estava onde deveria estar, em primeiro grau. Após Dias Toffoli viajar com o advogado do Vorcaro, Dias Toffoli puxa para ele e pega a relatoria. Isso é absurdo. Quer dizer, não vai para sorteio, ele puxa para ele. Isso é um escárnio. Então, o que o Fachin quer? Para conseguir aprovar esse código de ética, ele tem que se livrar do caso Master. E a melhor estratégia para se livrar do caso Master é tirar esse caso Master do STF, porque é um caso que está chamando a atenção da imprensa. Inclusive, tem uma matéria da Veja, até a Veja fez uma matéria sobre isso, dizendo que ministros ligaram para o Lula, cobrando o Lula que o Lula está lavando as mãos sobre o caso Master. Então, esse caso Master, ele mancha as estratégias do Fachin, ele coloca o STF e o Lula em condições antagônicas. Então, é melhor para todo mundo, tanto para o Fachin como para o governo Lula, que esse caso saia do STF. Só não é bom para o Dias Toffoli, porque se esse caso for para primeiro grau, juízes de carreira de primeiro grau que não têm vínculos políticos, imediatamente o juiz que assumir esse caso vai tirar do sigilo e vai conduzir com presteza e celeridade. Então, nos próximos dias, provavelmente o Fachin vai colocar no plenário em votação se esse caso do Master fica no STF ou vai para o primeiro grau. E tudo indica que vai para o primeiro grau, porque o Fachin parece que já tem maioria. Ele conseguindo isso é o gol que ele precisa para aprovar na sequência o seu código de ética. Amigo, a gente acabou de lembrar de um tópico aqui que eu acho interessante jogar para você. Eu tenho visto uns vídeos seus nesse sentido, eu também falei muito sobre isso. E é sempre bom trazer essa discussão para a audiência. Recentemente viralizou negativamente aquele vídeo do suposto presidenciável Renan Santos, chamando o Flávio Bolsonaro de corrupto, de traíra e dizendo que traíra tem que morrer. E aí eu vi algumas opiniões suas e é sempre interessante a gente lembrar que imagina se não fosse o Renan Santos. Imagina se fosse qualquer pessoa do nosso lado tendo a mesma postura, dificilmente teria. Mas imagina se fosse, quais seriam as repercussões e será que existe alguma possibilidade de haver repercussão legal para um pré-candidato à presidência dizendo que o outro tem que morrer e acusando de crimes, etc.? Olha só, a gente não precisa ir muito longe. Esse senhor, que eu me recuso em pronunciar o nome dele, inclusive, existe vídeo dele favorável a estupro. Tá? Não precisa ir muito longe. Então, além de já ter feito esse vídeo falando que Flávio Bolsonaro tem que morrer, depois ele corrige dizendo que seria uma morte política, existem vídeos, e mais de uma vez, dele incentivando estupro, falando que mulheres têm que ser estupradas. Então, esse senhor, ele é avesso a tudo que os conservadores, a tudo que a direita respeita e prega, para começar a conversa. E essa liberdade dele de poder falar isso é que nos chama a atenção. Porque hoje a direita está sendo perseguida. Então alguém que se diz de direita, que tem a liberdade de desejar estupro de alguém, que tem a liberdade de desejar a morte de alguém, já levanta um sinal de alerta. É claro que se alguém de direita dissesse algo parecido a isso, seria perseguido. Até porque a jurisprudência mais recente do Alexandre de Moraes é que a mera cogitação já é punível. Então, no mínimo, essa fala dele é uma ameaça. E se não uma ameaça, uma apologia. Nós sabemos que nós estamos vivendo hoje numa polarização que é, inclusive, exacerbada e é perigosa. Isso nada mais é do que um apito de cachorro. Ele deu um apito de cachorro para sua militância, um apito de cachorro agressivo, violento e perigoso para que sua militância vá com força total para cima de Flávio Bolsonaro. Então, é isso que significa essa fala dele. Agora vemos o silêncio de parte da imprensa, o silêncio das autoridades. Por quê? Porque esse senhor que conseguiu aprovação e homologação de um partido em tempo recorde
ele é aliado do regime. Ele é aliado do sistema e ele está a serviço desse sistema. Percebam que o PT nada fala de Flávio Bolsonaro, por quê? Porque esse senhor está em missão, se não submissão, para fazer as vezes e ser o maior opositor a Flávio Bolsonaro, embora ele não tenha voto para encher uma Kombi. Boa, Chiquini, mas de qualquer forma, né, é bom ficar bem de olho também nessas figuras que vão aparecendo, os posicionamentos, porque pode ter desavisados, né, que acabam caindo nesses estilinhos aí, em conversas fiadas e dando voto a pessoas que podem prejudicar muito o futuro do país. Já ia me despedir de você, mas caso você possa também trazer uma colaboração para um último assunto, o pessoal perguntando bastante aqui no chat, e eu tinha uma lauda aqui que ia trazer para a nossa discussão, nessa retomada dos trabalhos legislativos. O Senado acumula 45 pedidos de impeachment contra Moraes. O último foi protocolado agora em 20 de janeiro, durante o recesso, por iniciativa popular. Moraes lidera o ranking de pedidos de afastamento à frente de Barroso e de Gilmar Mendes. O andamento depende de decisão do presidente do Senado. Faltava falar dele, hein? Davi Alcolumbre, enquanto senadores discutem mudanças na lei do impeachment, Chiquini. Quais as esperanças? Isso não vai acontecer. Não, Alcolumbre não vai pautar nenhum pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes ou de qualquer ministro. Tá? Veja que a imprensa repercutiu essa semana, e eu cito a fonte, né? Porque é uma notícia veiculada pela imprensa, que o irmão do Alcolumbre faz parte do Conselho Fiscal de uma previdência do Amapá, cujo presidente é indicação do Alcolumbre, e essa previdência teria investido 400 milhões no Banco Master. Então, olha só, Alcolumbre colocou o presidente em uma previdência e seu irmão no conselho fiscal dessa previdência privada do Amapá, e essa previdência depositou 400 milhões no Banco Master. Então, tudo indica, segundo o relato pela imprensa, há inquérito já nesse sentido, a Polícia Federal está investigando isso, há, em tese, envolvimento e participação de Alcolumbre também nesse escândalo. Então ele tem que fazer as vezes de blindar a si mesmo e o próprio Senado. Então, gente, nesse ano nós não teremos avanço, tá? Em 2026 não teremos avanço em pautas de impeachment. É um ano muito curto, temos carnaval agora, temos Copa do Mundo em seguida e temos eleição. 2026 vai voar. A nossa esperança é que tenhamos um Senado em 2027, que tenha coragem de eleger um presidente, que tenha coragem de enfrentar os corruptos, que tenha coragem de enfrentar a tirania. Então, a nossa esperança de futuro está no próximo presidente da República, que vai nomear 4 ministros do STF e 2 terços de Senado, que é o quórum que a gente precisa para reformular esse sistema de justiça que aí está. O futuro do Brasil depende de uma reforma séria no sistema de justiça, e o impeachment de ministros que não têm compromisso com a Constituição é extremamente necessário. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.el.